A palavra que Deus tem para nós hoje chama renovo. E eu queria começar a ler com você Isaías 11, 1. E depois a gente vai para Apocalipse 5, 5, que diz assim: então brotará um rebento do tronco de José. Vou ler aqui na tradução aqui. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aleluia. Agora vamos para Apocalipse 5, 5. Todavia um dos anciãos me disse: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Eu tirei um tempo de separação, e nesse tempo, esses tempos onde eu fico quieta e deixo Deus falar comigo, tratar o meu coração, no último dia, eu no meu tempo com Deus, na verdade eu estava caminhando e tendo um tempo precioso com Deus, Deus me trouxe a palavra muito clara, de que 2025 será o ano do renovo. E a partir disso, eu comecei a orar e a buscar de Deus. E hoje eu quero ensinar para você, primeiro, o que é o renovo. A primeira vez que a gente vê na palavra de Deus aparecendo renovo, está profetizando sobre Jesus. Profetizando sobre quem Jesus seria. Tem aquela foto, eu tinha deixado uma foto para colocar aqui. Eu quero que você enxergue o que é renovo. Isso é renovo. Esse tronco está até bonitinho. Eu tinha tirado até umas fotos, mas é que não saíram muito boas. Você já viu isso? Um tronco seco, cortado, e de repente no tronco nasce uma árvore. Começa a nascer uma planta. Nesse lugar que eu estava foi muito interessante, porque sempre eu vejo mais essas pequenininhas, mas eu vi uma que já tinha crescido e ela estava cercada de folhas, já desse tamanho assim. O renovo, ele nasce de um tronco seco e sem vida. E é interessante que aqui em Isaías 1, ao Isaías profetizar sobre Jesus, ele fala que Jesus seria o renovo. Então vamos ver, aquela planta que brotaria do tronco da raiz de Davi. Ali fala Jessé era o pai de Davi, tá bom? Da raiz de Davi. Depois você vê em Apocalipse fazendo essa mesma referência. Quantas vezes a gente fala raiz de Davi? A raiz de Davi, o rei Davi, ele trazia consigo a essência do reinado de Davi. Essa raiz desse reinado de Davi era um reinado conforme o coração de Deus, onde havia uma nação que nessa terra deveria representar a nação santa, deveria representar a nação do reino de Deus. Vão tentando me acompanhar aí, tá? Porque eu não tenho tempo de dar toda a aula, então eu vou fazer essa passagem rápida para depois falar o que isso vem para nós, o que isso significa para nós. Só que esse reinado de Davi, que Deus instituiu, que Deus colocou na história, né, de todo o povo de Israel, então vou falar assim, meio rápido com vocês. Nessa história, Deus já tinha dado para Moisés antes as leis, como eles deveriam agir, mas quando veio o rei Davi veio já como um símbolo do reinado eterno de Jesus. E Deus já tinha no seu plano Jesus, só que essa raiz, esse tronco, o que aconteceu com ele? Que ele virou um tronco seco, que precisava de um renovo. O renovo só vem num tronco seco. A árvore que continua bela, formosa, crescendo, ela não precisa do renovo, porque ela em si, ela se renova. A cada temporada suas folhagens se renovam. Mas aquela árvore que foi cortada, que secou, que quem olhava, o que seca um tronco? Para que precisasse? O que seca o tronco e que secou
essa raiz são ataques de pragas. Vamos pensar, né? O que uma árvore... Eu não sou bióloga e eu não sei detalhes, tá, gente? Mas o pouquinho que eu sei e que Deus foi me falando, dá uma pensada nisso. O que faz uma árvore secar e às vezes ter que cortar? Lá no meu condomínio tem muita árvore. E o que aconteceu? Aquelas tempestades, lembra aquela última que derrubou um monte de árvore, caía árvores do meu prédio. Teve uma, eu não sei se foi no começo desse ano ou no passado, que também foi uma horrorosa. Caiu uma árvore, gente, enorme, bem na entrada, assim, na portaria, onde entram as pessoas. Olha o perigo de cair em alguém. Como as árvores caíam, elas caíam normalmente, sabe por que a árvore cai? Porque ela já está podre. Porque às vezes só tem o galho, mas ela está podre. As pragas vieram sobre elas. Ou uma árvore pode ficar podre pela falta de água. Ou uma árvore pode também cair e se estragar pelas intempéries dos tempos, né? Um vendaval, um raio que caia nela. E às vezes a árvore, ela está tão podre, que ela precisa ser cortada. Porque ela corre até risco. E eu queria que você começasse a fazer isso para a gente, pensando na gente como árvore. Vamos começar a pensar junto comigo aqui? Fazer o paralelo. Você é bom de linguagem figurada? Vamos lá. A árvore que cresce, mas ela está podre, ela é perigosa. Ela pode ser bonita por fora, mas ela está prestes a machucar e a causar um grande estrago. O que faz uma árvore ficar podre? A gente fala, o primeiro que a gente entende que são ataques de pragas, são doenças. No mundo espiritual, como nós podemos entender que são essas doenças? As doenças desse ataque de pragas são pecados. É desviar-se do caminho de Deus. A palavra de Deus e seus mandamentos vão perdendo uma força na vida da pessoa. Se perde o temor de Deus e entra a relatividade do pecado. Irmãos, a maior praga que destrói a vida de um homem, de uma mulher, é o pecado. Nós tratamos muitas vezes do pecado com uma relatividade muito grande, e não porque nós olhamos, a árvore está bonita, olha, eu ainda, vou dar exemplos aqui, tá, gente, que eu não estou falando que exista aqui, mas que podem acontecer, ok? Eu tenho ainda uma célula bonita, sou líder de algum grupo, ou eu sirvo ao Senhor em um ministério e as pessoas me elogiam porque eu faço bem. A árvore bonita, perigosa, porque se o pecado já entrou, ela pode ainda estar bonita, mas ela já está podre. E uma hora ou outra essa árvore vai cair. O que acontecia que Jesus precisava vir, foi porque a partir de Davi, muitos reis escolheram o pecado. E o pecado fez aquela árvore linda que Deus tinha escolhido para aquela nação, ficar podre. Hoje, falando de nós, Deus quer fazer a gente frutificar e que a nossa árvore tenha vida, que nós sejamos uma árvore de vida. Mas à medida que nós permitimos que o pecado entre, que a gente vai relativizando o pecado, relativizando os ataques demoníacos. Irmãos, eu não me considero uma pessoa não radical, eu sou radical contra o pecado, mas eu não sou aquela pessoa, como é que é a palavra que diz assim? Bitolada, sabe? Como, tudo é pecado, tem demônio em tudo quanto é canto. Implacável. Eu acho que eu sou uma pessoa até
aberta para ver o que é pecado, mesmo que não é, entendeu? O que está na Bíblia e o que não está, o que é invenção da cabeça de homem, o que incomoda mais pessoas do que a Deus. Eu tenho essa liberdade, mas quanto ao pecado, nós temos que ser radicais. Porém, às vezes nós não percebemos que o pecado pode entrar na nossa vida por vários meios. E eu tenho alertado isso muitas vezes, porque ninguém fala assim: você está amando Jesus? Glória a Deus. Ai, Jesus, agora eu quero viver uma vida de pecado. É muito raro acontecer isso. Quem faz isso nunca teve uma experiência com Deus de verdade. Mas o que acontece? Nós vamos nos desviando, eu já falei para vocês isso, devagarzinho. Nós vamos aceitando coisas que antes nós não aceitávamos. Quando assistíamos um filme e vinha uma cena pornográfica, aquilo já nos incomodava. Aí de repente fala, é natural. Aí depois vai orar e aquela cena não sai da cabeça. Aí começa a ser tentado a olhar mais coisas de pornografia, porque aquilo acessa o prazer da carne. Você entende como o pecado entra? Cuidado com o que você assiste. Às vezes você começa a assistir filmes, e isso tem tido muito mesmo, aonde se ridiculariza o cristianismo. O tempo inteiro ridiculariza o cristianismo. Mas eu sei, eles estão ridicularizando, mas você vai permitindo aquela mentira entrar no seu coração como se fosse verdade. A maioria dos filmes, quando fala de cristianismo, fala como se nós fôssemos idiotas. Irmão, você está aplaudindo para alguém que está te chamando de idiota. Alguém que está falando mal de Jesus, que está ridicularizando Jesus. E como é que você pode ficar de boa assistindo alguém que está falando mal de Jesus? Eu não sei você, mas eu, assim como mãe, né, a gente sempre fala uma coisa: pode falar mal de mim na minha cara, lógico que eu vou resolver, mas não fala mal do meu filho, do meu marido, da minha família. Da minha família quem fala mal sou eu. E se eu falar, você não me concorda comigo, porque eu vou ficar brava com você. Você tem que discordar. Com Jesus tem que ser a mesma coisa. Não que você fale mal de Jesus, hein? Não é para você falar. Mas você não pode se sentir confortável com quem está zombando daquele que deu a vida por você. Como você se sente confortável diante disso? Como você se sente confortável tendo uma playlist que debocha o cristianismo, que exalta Satanás? A gente estava falando esses dias aqui na sala de um cantor, que eu não vou citar agora, obviamente, para não trazer problemas legais sobre a minha vida, porque hoje em dia tem que tomar cuidado com tudo, né? Mas que fazem em músicas que parecem populares, invocações a demônios, e o Filho de Deus está lá. O som é legal. E aí, a nossa árvore vai recebendo essas pequenas praguinhas e vai apodrecendo, mas ela apodrece por dentro e a gente demora para ver. A gente demora para perceber que ela apodreceu. Os pequenos pecados, as pequenas mentiras, os pequenos roubos, as fofocas. Segunda coisa que apodrece é a seca. A seca fala da interrupção do relacionamento com Deus, que é a fonte de águas vivas. As raízes se afastam dos rios de Deus. Você sabe que uma das características de árvores assim, de raízes, é que elas subsistem a grandes secas, porque as raízes, elas buscam a água para baixo. Elas se aprofundam para buscar, como é que chama aqueles negócios de água? Lençol freático. Elas se aprofundam para buscar exatamente esse lençol freático que está abaixo da terra. Isso fala do nosso relacionamento com Deus.
quando nós paramos de buscar esse relacionamento, é a hora também que a nossa árvore seca. E o que eu estou falando aqui é porque eu tenho a convicção, através do Espírito, que hoje muitas árvores aqui estão meio sequinhas. Mas eu tenho uma boa notícia. Reconheça onde sua árvore secou e onde ela foi cortada, porque Deus está falando que é tempo do renovo nascer dessa árvore. Não é tempo da condenação, é tempo do renovo. A outra parte que seca são as intempéries do tempo. Essas intempéries do tempo, que são vendavais, terremoto, raios, outras coisas, elas falam sobre nós, sobre as feridas emocionais não curadas. Essas feridas emocionais que levam ao cansaço, ao esquecer a promessa de Deus, ao esquecer por que fazemos o que fazemos. Muitos de nós chegamos às vezes, começamos com aquela corda toda. Irmãos, eu sirvo ao Senhor, como eu já falei para vocês, há 45 anos. Imagina se eu tive tempo de cansaço. Porque uma coisa é o cansaço físico. Ok, cansaço físico, dorme, tira férias, descansa um pouco, voltou, tá ok. É normal. Deus falou para a gente, Deus instituiu o dia do descanso, Deus instituiu o ano do descanso. Deus sabe que nós, nosso físico, precisamos descansar. Esse cansaço está tudo ok. Eu estou falando daquele cansaço emocional. Aquele cansaço que, sabe, eu não sei se você já pensou isso, fala assim, estou dando murro em ponta de faca. É esse cansaço que eu estou falando. Aquele cansaço que dá a sensação que tudo que você faz não vale a pena. É um cansaço que traz a desistir, a parar, a querer parar. E hoje o Senhor tem falado conosco, e quer falar conosco. E hoje o Senhor quer ministrar ao nosso coração, para que a gente saia desse lugar. Muitos têm se sentido como um tronco seco, que se esforçam, mas não conseguem florescer. Mas é desse tronco seco, que hoje eu trago uma palavra de Deus aqui. Hoje eu trago uma promessa. Hoje eu trago para vocês, não é uma pregação, hoje é uma liberação profética para aqueles que quiserem, para aqueles que receberem. É tempo do renovo, o renovo está liberado hoje, é tempo de florescer, é tempo do tronco seco, nascer uma árvore nova, com a mesma essência da raiz, pela qual ela foi plantada, dos primeiros dias. Hoje é tempo de renovo. É tempo de renovo. O Senhor hoje está trazendo algo totalmente diferente. Hoje é tempo do Senhor tirar e perdoar o pecado. E isso como que acontece, irmãos? Irmãos, a primeira coisa, lembra que eu preguei sobre arrependimento? Arrependimento não é chorar, né? Arrependimento é mudança de atitude através de uma convicção de que aquilo não é bom para mim e que eu quero fazer a vontade do Pai. Arrependimento é uma mudança de atitude que vem através do temor da presença de Deus. Amados, eu já aviso, não haverá renovo numa árvore que não quer ser saudável. Primeira coisa, é uma atitude sem pecados, é se purificar. Por isso, terça-feira, nós vamos ter aquela festa das células. Cada célula vai se reunir. Depois eu vou reunir com vocês, com todas as células juntas online, para que a gente comece 21 dias de consagração, de consertar as coisas, de consertar a nossa árvore, de permitir que a nossa raiz venha brotar de novo. Essa raiz que pode estar seca nesse momento, seja por pecado, seja por cansaço, seja por feridas emocionais, ela vai brotar nesses 21 dias que nós vamos clamar ao Senhor. E nós vamos aprender do Senhor. É tempo nesse momento
de trazer um novo fogo no relacionamento com Deus. E esses 21 dias serão dias desse fogo. Irmãos, o Senhor está trazendo uma promessa. Quem quer, ande no caminho da promessa. Eu já expliquei 30 vezes aqui, mas vou explicar 31. As palavras proféticas e a bênção de Deus, ela é liberada, mas ela é dada um se. Se você fizer assim, você vai receber aquilo. E o nosso se é: permita, cure a tua árvore, cure o teu coração, liberte a tua vida, para que o renovo nasça. E você experimente o benefício do renovo na tua vida. Saia dessa arrogância, saia desse orgulho, saia desse lugar de que você sabe mais do que todo mundo. Entre no lugar de arrependimento, de humildade, de se humilhar diante de Deus. Trazer um novo fogo. Permitir ser curada as feridas, entregando as suas dores, perdoando, tirando uma roupagem de vítima, de prisioneiro de guerra, e vestindo a roupagem de governo. Governo primeiro da sua própria vida. Lógico, o governo vem de Jesus, certo? Mas Ele governando, te dando direção, e não sendo governado mais. Porque, o outro me cutucou, porque, eu faço isso porque aquele fez. Irmão, deixa eu aproveitar e te ensinar uma coisa aqui, muito útil nos casamentos. Um erro, ele não é menor, porque é consequência do erro do outro. Que é aquela frase linda que ninguém entende: um erro não justifica o outro. Irmã, por que você fez isso com o seu marido? Deus sabe. Esse Deus sabe já me arrepia, né? É porque Deus sabe, mas ela não sabe o que Deus sabe. Ela pensa que ela sabe o que Deus sabe, mas não sabe. Deus sabe, porque Ele fez aquilo comigo. Ele errou com você, né, irmã? Errou. Tá bom, agora você está 1 a 1, porque você errou com ele. Agora, se Deus quiser vir corrigir, vai ter que corrigir os dois, porque os dois estão errados. Um erro não justifica o outro. Eu tratar mal o irmão porque ele me tratou mal, não é justificado. Pagai o mal que te fazem com o bem. É diferente. Aquela pessoa me prejudicou, agora também. Eu não vou fazer mal, mas é como se ele não existisse. Acabou de assassinar, homicida. Matou a pessoa dentro de você mesmo. Não é assim que é a palavra. As árvores que vão florescer são perdoadoras, são curadas. E hoje eu quero ministrar cura. Hoje eu quero ministrar libertação de pecados aqui. Pelo amor de Deus, eu estou falando muito. Jesus, para dar tempo de fazer isso. Amados, é simples. Eu quero passar uma coisa para você. Eu quero ler Isaías 40:31. Hoje é tempo de renovar as forças e ter esperança que não nos deixa desanimar. Repete comigo assim, com a mão levantada. Hoje nós vamos declarar aqui, profeticamente. Eu não gosto muito de fazer isso, mas hoje nós vamos declarar. É tempo de renovar as forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Mão levantada. É tempo de confiar no Senhor. É tempo de confiar no Senhor. Aleluia. Nós vamos ler Isaías 4:2. Lembrar o seu chamado, lembrar suas promessas, as palavras proféticas sobre nós. Voltar à palavra de Deus com temor. Saber que aquilo que Deus falou, Ele quer cumprir se a gente não atrapalhar. Voltar àquela confiança no Senhor. Isaías 4 diz assim:
naquele dia, 4:2, está certo. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e glória. Quem quer ser o renovo? Aqui está falando de Jesus, mas agora nós somos o renovo de Jesus. Será de beleza e glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno, para os de Israel que forem salvos. Quer dizer, para o povo de Deus. Israel fala povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui? Então nesse dia, será dessa forma. Outra coisa, é tempo de ativar a essência da raiz, para voltar a dar frutos. A nossa raiz é Jesus. Assim como o reinado de Davi era a raiz pela qual o renovo de Jesus e desse reino eterno veio. Quando Jesus veio, Ele traz uma raiz e uma essência da qual nós nascemos. E muitos foram cortados. A essência da raiz, ela está lá. Esse renovo é uma árvore que brota dessa essência, que busca de novo essa essência, que ativa essa essência que ficou morta, seja lá pelo qual motivo ficou. E irmãos, eu vou ser muito honesta, eu quero viver esse renovo. Tem áreas na minha vida que estão precisando ser reativadas. Talvez você não sinta assim, mas eu não sou uma árvore tão seca assim, seca, né? Estou sequinha, só numa área. Não importa em qual área seja. Deus quer pegar e ativar de novo, para ser essa verdade. Vamos ler Jeremias 23, 3, 4 e 5, diz lá, é lindo, gente, olha o que diz. Eu mesmo, diz o Senhor, recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde tiverem afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que apacentem. Vamos parar um pouquinho aqui. Sabe esses pastores que está profetizando aqui? Não é a pastora Lúcia, é a igreja de Cristo. Cada um de vocês é pastor de ovelhas. Deus está levantando você para ir atrás das ovelhas, de outras ovelhinhas que estão perdidas. Deus já tem chamado vocês para também pastorearem. Quando você está numa célula, você pastoreia. Quando você fala de Jesus para alguém, você pastoreia. E elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Somos a raiz de Jesus. Nós somos o renovo de Jesus. Aleluia. Vamos lá. Agora esse é bom. Aleluia. É tempo de aprofundar minhas raízes. Começa a falar isso de todo o teu coração agora, irmãos. Pessoal do louvor, vem para cá. É tempo de aprofundar minhas raízes, em busca da água viva. É tempo de me colocar no lugar onde brota o rio de Deus, onde as águas trazem vida. Oria chamassa. Ezequiel 47, 9 e 12. Toda criatura vivente. Eu vou ler a minha versão. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, para que as águas do mar se tornem doces,
e viverá tudo por onde quer que entre esse rio. Oh, irmão, fecha teus olhos e começa a ver as tuas raízes se aprofundando, as tuas raízes alcançando. Tem o rio de Deus que passa, e a tua raiz, ela indo até esse rio e alcançando esse rio que vai trazer vida no cansaço, a libertação do pecado. Oh, aleluia. Cura para a tua alma. Versículo 12 diz: e junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto de se comer. Essas árvores, uma delas é você. Somos essas árvores que estão nesse rio. Nós somos essas árvores plantadas ao lado desse rio, aprofundando as nossas raízes e fazendo chegar a esse rio. Essa árvore não murchará a sua folha, nem faltará o fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Aleluia. Sabe, queridos, tem uma passagem em Jó 14, que diz assim, versículo 7 até o 10, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda que torne a brotar, e que não, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó. Talvez seja assim que você se sente hoje. Vai ficar de olhos fechados, vai deixando o Espírito de Deus te falar, te mostrar. Contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, rende o espírito, então onde está? É interessante porque Jó falava essa palavra, comparando que o homem não tem chance, mas a árvore tem. Só que tem uma passagem na palavra de Deus que diz o seguinte, em Jeremias 17, 7 e 8 diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore. Aleluia. Dessa palavra de Jó, a resposta de Jeremias vem dizendo que nós podemos brotar por mais seco que estejamos, por mais desviado que possamos estar nesse momento, por mais feridos, cansados, por mais secos, sem vida. Diz assim: é árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E é isso que nós estamos fazendo agora. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga nem deixa de dar o fruto.